Esse é um dos momentos mais marcantes para o Flamengo no início dos anos 2000. Eduardo Moraes, o Vassoura, diretor de futebol do clube à época, está prestes a anunciar o aguardado nome do novo treinador do rubro-negro. Esse momento é impactante porque sintetiza o ambiente caótico do Flamengo naquela época. A forma como o anúncio foi feito, a reação dos que estavam presentes e o próprio nome do treinador escolhido ajudam a explicar por que aquela foi uma das piores fases da história do rubro-negro carioca. Nesse episódio de Entendendo os Grandes Memes do Futebol Brasileiro, nós vamos explicar como o Flamengo chegou a essa situação limite e responder a pergunta que não quer calar. Por que Valdemar? Antes de tudo, precisamos voltar a algo muito importante que aconteceu com o Flamengo em dezembro de 99. Naquela época, às vésperas da final da Copa Mercosul contra o Palmeiras, o clube rubro-negro assinou um contrato de patrocínio no valor de 150 milhões de reais, em valores da época, com duração de 15 anos, com uma empresa de marketing esportivo da Suíça. O nome dessa empresa era ISL, e ela era conhecida por ter contratos também com a FIFA e com a CBF. O Flamengo acabou vencendo aquele título da Copa Mercosul com um gol salvador do Lê nos minutos finais da partida. Com um título internacional conquistado e patrocínio milionário assegurado, o ano de 2000 parecia que ia ser lotado de glórias para o rubro-negro carioca. E até que começou bem. O Flamengo foi campeão carioca em cima do Vasco. Depois disso, vieram os reforços para a disputa da Copa João Avelange do ano 2000. O presidente do Flamengo, na época, Edmundo Santos Silva, gastou quase toda a grana da ISL trazendo craques do naipe de Alex, Denilson, Edilson e muitos outros. Adriano, antes de se transferir para a Itália e virar o imperador de Milão, assumiu a titularidade do ataque rubro-negro e, junto com o goleiro Júlio César e o zagueiro Juan, eram promessas da base que se juntavam às estrelas naquele time mais do que promissor. Só que a empolgação durou pouco. A ISL, a patrocinadora do Flamengo na época, entrou numa grave crise financeira e os salários começaram a atrasar. Isso, é claro, gerou problemas no vestiário e o time degringolou. Sem ambiente para aspirar a grandes coisas, o Flamengo acabou terminando em 15º na Copa João Avelange e viu o Vasco, aquele rival derrotado lá no Campeonato Estadual, conquistar o título nacional daquele ano. A conquista de mais um carioca, em 2001, não foi suficiente para reerguer o Flamengo e a queda de patamar foi agravada. Falida e envolvida em escândalos de corrupção, a ISL acabou terminando a parceria com o clube, deixando dívidas a serem pagas por muitos e muitos anos. Sem dinheiro para manter suas estrelas, o Flamengo terminou o Brasileiro daquele ano a pouquíssimos pontos da zona de rebaixamento. Para piorar, em 2002, o presidente Edmundo Santos Silva sofreu impeachment por desvio de receita, deixando um rombo milionário no Flamengo. Naquele ano, o time só se salvaria da degola novamente nas últimas rodadas do Brasileiro. Quando veio o ano de 2003, o Flamengo parecia atordoado. 2 lances bizarros envolvendo o goleiro Júlio César ajudam a entender aquele momento atabalhoado do time. A 4 minutos do fim, Júlio César abandonou o gol e foi para o ataque. O técnico Evaristo de Macedo ficou irritado. Disse que era muita burrice. Se o Evaristo falou que eu sou burro, eu acho que ele foi inferir na declaração dele, porque ele tem que rever o que está acontecendo com o time, que burro é ele. Tudo estava dando certo, até que a pressa traiu Júlio César. Na afobação de repor logo a bola, o goleiro acertou a cabeça de Fabinho. O treinador Oswaldo de Oliveira assumiu o Flamengo em julho, depois da demissão de Nelsinho Batista, e chegou com a missão de colocar ordem na casa. Oswaldo só ficou no cargo por 3 meses. Se demitiu depois de uma vitória sobre o Vasco, alegando que a primeira eleição pós-impeachment no Flamengo tornava o clube um lugar muito difícil de se trabalhar. E é aí que nós chegamos nesse momento histórico. 2 dias depois da saída de Oswaldo, esse sujeito que aparece no começo do nosso vídeo, o Vassoura,
se preparou para um anúncio um tanto quanto improvisado. Conselheiros e lideranças políticas do Flamengo se misturavam aos jornalistas na ansiedade de ouvir, em primeira mão, quem assumiria o barco rubro-negro até o fim do ano. O técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar, hein? A gente tem que pensar... A verdade é que os próprios jogadores, que não queriam a saída de Oswaldo, eram favoráveis à continuidade do trabalho, se não com o próprio Oswaldo, através de seu irmão. E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa no momento. Nós não conversamos. Valdemar Lemos de Oliveira tinha 49 anos e recebia, naquele ambiente tumultuadíssimo, sua primeira chance de comandar um time de ponta. Apesar de ter ficado marcado negativamente na história do clube com esse anúncio bizarro, a passagem de Valdemar superou bastante as expectativas do Flamengo. Com Valdemar, o Flamengo ganhou 5 dos 6 jogos que fez no Maracanã na reta final do Brasileiro de 2003. A trégua da torcida veio naturalmente. Na última rodada, uma vitória sobre o São Paulo no Morumbi fez com que o Flamengo terminasse o campeonato em 8º, seu melhor desempenho desde 1997. Apesar do ótimo desempenho no Brasileiro, o Valdemar foi dispensado na virada do ano. Márcio Braga, o presidente recém-eleito no Flamengo, resolveu contratar o Abel Braga, e que já chegou no Flamengo conquistando o título estadual de 2004. Só que o Abel Braga acabou sendo vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o modesto Santo André na final. E acabou também deixando o Flamengo. Depois de trocas e mais trocas de treinador, o time rubro-negro terminou o Campeonato Brasileiro apenas 4 pontos acima da zona de rebaixamento. O roteiro se repetiu em 2005, campanha ruim no Brasileiro, vários treinadores, nenhum rumo. Até que, em 2006, o Valdemar voltou. Valdemar assumiu no olho do furacão, só que dessa vez levou o time até a final da Copa do Brasil contra o Vasco. Ninguém, em sã consciência, puxaria os gritos de fora Valdemar dessa vez. Só que a diretoria do Flamengo puxou. Na pausa para a Copa do Mundo, o Valdemar acabou demitido e foi substituído pelo Ney Franco, técnico do surpreendente Ipatinga, que havia sido eliminado pelo Flamengo do Valdemar na Copa do Brasil. Se você está achando meio difícil atribuir qualquer lógica a tudo isso, se preocupa não. Era muito difícil mesmo atribuir lógica ao que acontecia no Flamengo naquele início de anos 2000. O fato é que o time trocou de treinador e foi campeão da Copa do Brasil. Aí depois patinou no Brasileiro, trocou de treinador. Foi eliminado da Libertadores, trocou de treinador. Foi tricampeão carioca, trocou de treinador. Acabou o dinheiro, trocou de treinador. Foi campeão brasileiro, trocou de treinador. Essa é a primeira década do Flamengo nos anos 2000. Qualquer dúvida? Perguntem ao senhor Valdemar.